Bom dia, turma. Eu sou o professor Nivaldo. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de ciências. Hoje iremos falar sobre camada de ozônio, efeito estufa e aquecimento global. Eu gostaria inicialmente de revisar e lembrar vocês do que estudamos na aula anterior. Então, vimos sobre a atmosfera, que é a camada de ar que envolve o planeta Terra. Esse ar que forma essa atmosfera, né? Ele é composto por gases, e entre os gases que compõem o ar, estudamos três principais, que foram o gás nitrogênio, o gás oxigênio e o gás carbônico. Então, estudamos a importância de cada um desses gases, de que maneira eles podem ser encontrados em relação à concentração, à abundância e os ciclos que cada um possui. Então, de maneira geral, foram essas questões que foram estudadas na aula anterior. Hoje eu começo falando para vocês sobre a camada de ozônio, que ela recebe esse nome por ser formada por um gás que tem o nome de ozônio. Esse gás ele é produzido em uma subcamada da atmosfera conhecida como estratosfera. E esse gás ele é formado pela ação dos raios solares sobre o gás oxigênio. Essa camada de ozônio ela tem importante função de filtrar os raios ultravioleta que são emitidos pelo Sol em direção à superfície terrestre. Tanto é que permite a passagem apenas de cerca de 7% desses raios. Então, a camada de ozônio ela tem uma função muito importante nesse processo de filtração. Tanto é que se ela não existisse, se diz que não existiria vida na Terra, pelo menos não da forma que conhecemos atualmente. Ao longo dos anos, muitos pesquisadores, cientistas passaram a investigar o porquê dessa camada estar sendo destruída, né? Então, se verificou que principalmente as substâncias responsáveis por essa destruição é o que se chama de CF6, ou clorofluorcarbonos, que são substâncias usadas, por exemplo, em sprays, em aerosóis, também em aparelhos de ar-condicionado, geladeira, que quando lançadas na atmosfera, essas substâncias elas reagem, né, sob os efeitos dos raios ultravioleta e acelera o processo de transformação do ozônio em gás oxigênio. Com isso, a camada de ozônio ela vai se tornar mais fina e vai facilitar com que os raios ultravioleta eles atravessem cada vez mais essa camada e chegam até a superfície terrestre. E com a passagem em maior quantidade desses raios ultravioleta, como eles são muito perigosos, né, tanto para o ser humano quanto para outros seres vivos, pode causar a morte de muitos micro-organismos, de plantas, de animais, enfim, uma série de perigos que podem trazer consigo, causando, com isso, um desequilíbrio no ambiente do planeta Terra. Então, aqui vocês conseguem visualizar também imagens do planeta, né, em anos diferentes. Então, esse espaço aqui, essas regiões em azul, aumenta conforme vai aumentando os anos, né, vem aumentando. Quer dizer que aqui existe uma menor concentração de gás ozônio. Se há uma menor concentração, a camada ela vai estar mais fina, logo vai possibilitar uma maior passagem de raios ultravioleta, né, aumentando o perigo na superfície da Terra para as espécies que nessa superfície vivem. Além dessa questão da camada de ozônio, é importante também falar sobre o efeito estufa, que muitas pessoas não entendem, mas o efeito estufa ele é necessário. É um fenômeno natural que contribui para a manutenção da temperatura média na superfície do planeta, tornando as condições ideais, né, e compatíveis com a vida nessa superfície do planeta, chegando a cerca de 14 a 15 graus Celsius. Então, naturalmente, é importante que exista essa manutenção da temperatura no planeta. Sem essa manutenção, sem a ocorrência desse fenômeno, a temperatura seria muito baixa, chegaria a menos de 18 graus Celsius. Então, seria muito frio. Vocês conseguem visualizar aqui duas imagens de uma estufa e do Sol, né, dos raios que estão sendo emitidos em direção à superfície terrestre. Tem números aqui, 1, 2 e 3, e vocês podem acompanhar aqui o que está acontecendo. Então, inicialmente, parte da energia que vem do Sol,
ela atravessa a atmosfera e é absorvida pela superfície da Terra. Em seguida, parte dessa energia que chegou até a superfície, ela é refletida pela Terra de volta para o espaço. E por último, parte dessa energia que foi refletida, ela não vai voltar para o espaço, ela vai ficar presa, né, armazenada, devido à presença dos gases de efeito estufa. Então, isso vai possibilitar um calor necessário para que ocorra, né, para que exista condições adequadas e compatíveis com a vida na superfície do planeta. O mesmo que acontece nessa superfície da Terra, acontece com estufa, né? E é de extrema importância para que as plantas que estão nessa estufa, elas cresçam em condições ideais e adequadas. A grande questão está no aumento da concentração do aumento da energia que deveria ser naturalmente refletida de volta para o espaço. Muita dessa energia ela começa a ficar concentrada em maior quantidade. Tudo isso devido ao aumento da concentração do gás carbônico. Então ele é o gás que é considerado como principal responsável pelo fenômeno do efeito estufa. E conforme esse gás ele aumenta, vai acontecer também um aumento da temperatura global, né? E esse aumento desse gás carbônico acontece, por exemplo, pela queima de combustíveis fósseis, pelo aumento das queimadas, dos desmatamentos. Tudo isso contribui para o aumento desse gás, que quanto mais ele se concentra, menos vai possibilitar com que a energia que deveria ser refletida de volta para o espaço ela aconteça. Então essa energia ela vai sendo cada vez mais armazenada na atmosfera e aumentando com isso a temperatura. Isso faz com que a gente chegue a falar do que chamamos de aquecimento global, que de fato se refere à elevação da temperatura média na superfície da Terra. E tudo esse aquecimento global ele está muito relacionado à intensificação do efeito estufa. Os estudiosos, né, dizem que esse aumento do aquecimento global ele tem como principal causa algumas atividades humanas, como por exemplo a queima de combustíveis fósseis, como o caso do petróleo, do carvão. Tudo isso aumenta, né, a liberação de gás carbônico, que consequentemente faz com que ocorra um aquecimento maior na superfície do planeta. Então, a elevação no número de indústrias e de veículos ao longo de todo o planeta se refere, né, representa a um grande problema ambiental, porque se aumentam esses números, consequentemente, vai aumentar o gás carbônico presente na atmosfera, já que as indústrias e os veículos são principais fontes, né, que são emissoras desse gás carbônico. Além dessas questões, os desmatamentos e as queimadas também contribuem para esse aquecimento global, porque como vimos na aula passada, as plantas no processo de fotossíntese, elas contribuem, né? Elas precisam captar o gás carbônico que está na atmosfera para fazer a fotossíntese. E sem essas plantas, já que está acontecendo o desmatamento e as queimadas, consequentemente, esse gás que deveria ser captado pelas plantas vai ser cada vez mais acumulado na atmosfera. Então, contribui também para a elevação do aquecimento global. Esse aumento da temperatura média ele já traz consigo diversas alterações climáticas que vão ameaçar a sobrevivência de muitas espécies, né? Inclusive nós, seres humanos. Então, pode aumentar a frequência, né, de tempestades, de maremotos, degelo das calotas polares. Aí com isso, as cidades que estão próximas ao mar, elas podem ficar submersas, né, porque os níveis dos oceanos eles vão aumentar. Então, muitas mudanças climáticas começam a acontecer. Locais que não deveriam estar em seca, passar por processo de seca, né? Outros locais passam a chover bastante, além
do necessário. Então, essas alterações climáticas, todas são decorrentes, são causadas por conta do aquecimento global. Então, diante de tudo isso, muitas questões, né, muitas medidas vêm sendo discutidas e colocadas em prática no dia a dia para que esse aquecimento global ele seja controlado. Então, por exemplo, muitos equipamentos vêm sendo desenvolvidos com um consumo menor de energia. Então, muitos equipamentos trazem consigo alguns selos já, né, de um tempo para cá, indicando que tem um consumo menor de energia. Isso contribui também para um controle do aquecimento global. Também redução no número de queimadas, de desmatamentos, né, ocorrendo também o reflorestamento de várias áreas que foram desmatadas. Tudo isso contribui para o controle desse aquecimento global. E também a ampliação de fontes de energia com menor emissão de gás carbônico, como a energia hidrelétrica, que é obtida pela força das águas, né? A energia eólica, obtida pela força dos ventos, e a energia solar, né? Proveniente do próprio calor emitido pelo Sol. Tudo isso tem sido pensado, tem sido colocado em prática por indústrias, em várias partes, né, do planeta, para que a emissão de gás carbônico seja a menor possível, para que esse aquecimento global ele possa ser controlado. Essas e tantas outras medidas vêm sendo adotadas nos dias atuais. É isso, minha gente, eu espero que vocês tenham compreendido. Até nossa próxima aula. Bons estudos para vocês.